noite. O principal evento de energia, petróleo e gás do país, regressa a Luanda para a sua quinta edição e será nos dias 2 e 3 de outubro de 2024. É da conferência e exposição Angola Oil and Gas que estamos a falar. É assim que a evolução e os principais projetos do setor de petróleo e gás, as formas políticas e oportunidades existentes, bem como o contributo das empresas do setor para a economia do país e a geração de emprego, entre outros temas, vão estar em destaque todas as segundas e quartas-feiras do mês de setembro, depois do telejornal aqui neste canal. Meu nome é Dorivaldo Aleixo e nesta estreia do espaço a caminho da Oil and Gas, converso com o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Alexandre Barroso. Engenheiro Barroso, boa noite e bem-vindo a este espaço. Muito boa noite, Dorivaldo. Antes de mais, eu gostaria de agradecer à direção da TPA e à direção desse programa por dar-nos a oportunidade de cá estarmos e fazermos então o lançamento da conferência e exibição para Petróleo e Gás Angola 2024. Obrigado. Nós aqui agradecemos por tirar parte do seu tempo neste feriado para estar connosco e a fazer-nos aqui perceber mais sobre este evento e sobre o setor que também vai ser relevante. É, portanto, a quinta edição deste evento. Senhor Secretário de Estado, fala-nos um pouco dos benefícios que o mesmo já trouxe, digamos, para o setor de petróleo e gás angolano. Olha, é realmente a quinta edição e esta edição, como as outras anteriores 4, tem o patrocínio do Governo de Angola por via do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Certo. E esta conferência tem o nosso patrocínio porque ela segue, no fundo, um padrão que nos permite analisar com profundidade aquilo que são os objetivos superiores do nosso setor, ditados pelos programas do setor e do Governo no geral. Por isso é que nós patrocinamos esta conferência e gostaria aqui de dizer que os benefícios são inúmeros. Né? Logo, primeiro, termos a oportunidade de mostrarmos aos participantes o que é que o nosso governo tem como programas para o setor de petróleo e gás. Certo. Aproveitamos também este espaço para mostrar que facilidades são criadas pelo nosso governo para a atração de investimento privado, tanto nacional como estrangeiro. E não de só menos importância é a possibilidade de nós colocarmos de um lado o setor público e do outro o setor privado para discutirem realmente o desenvolvimento do setor de óleo e gás em Angola. Assim, de uma forma genérica, como é que o Ministério avalia o impacto das edições anteriores e a previsão também para esta quinta edição no desenvolvimento de novos projetos e na captação de novos investimentos para Angola? Olha, os ganhos têm sido muitos, como disse anteriormente. Nós temos tido a sorte de trazer para estas conferências pessoas importantes para o nosso setor, pessoas que estão em posição de decisão, não só em países, mas também em instituições ligadas ao petróleo. Em quase todas as edições temos tido a sorte de termos como convidados ministros de outros países, presidentes de organizações. Tivemos aqui, por exemplo, presidentes da Eni, presidentes da Total, tivemos também o secretário-geral da OPEP, temos tido sempre o prazer de ter connosco o secretário-geral da APO, que é a Organização dos Países Africanos Produtores de Petróleo, e temos também representantes de empresas de serviço. Portanto, conseguimos, num único espaço, trazer à mesa de conversações entidades que realmente tenham o poder e a capacidade de decidir o futuro dessa indústria. Tem um potencial para se alavancar os players do mercado? Existe sempre o potencial, tanto os players nacionais como estrangeiros. Ao apresentarmos os programas que temos, realmente criamos aí uma porta de entrada para que investidores de todas as latitudes possam discutir com as nossas instituições, nomeadamente com a Agência Nacional de Petróleo e Gás, com o Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo, com a Sonangol e outras instituições e empresas,
possibilidades de parcerias e desenvolvimento de projetos que têm sempre como objetivo último realmente cumprir com os programas que o governo tem. Senhor Secretário, nos últimos anos, Angola tem, digamos, tomado medidas significativas para revitalizar a produção de petróleo e gás. Pode destacar aqui alguns dos principais resultados? Olha, antes de mais eu gostaria de dizer que desde o mandato passado de Sua Excelência o Presidente João Lourenço, temos vindo realmente a fazer algumas reformas profundas no nosso setor. Começando pela mudança do sistema de governação. Nós hoje temos a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis como concessionária nacional para o setor do upstream. Instituímos também o Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo como regulador da atividade de downstream e conseguimos então fazer com que a Sonangol se focalizasse no seu core business. Quer dizer, a Sonangol é hoje uma empresa de petróleo e gás virada para toda a cadeia de valor deste setor. E, portanto, este é um dos principais ganhos porque trouxe transparência, trouxe agilidade ao nosso setor. Por outro lado, trouxe a confiança dos investidores, não só daqueles que já estão presentes em Angola há algum tempo, mas também de novos investidores. Portanto, o ganho principal que nós temos é termos conseguido, apesar de todas as dificuldades causadas não só por problemas internacionais ligados à geopolítica internacional, guerras e outras, tivemos sempre a capacidade de preservar os investidores que já cá estavam e trazer novos para o nosso setor. Certo. Olhando para aquilo que é a exploração de novas bacias também, Angola está a investir no pleno conhecimento e na exploração de bacias petrolíferas até aqui inexploradas ou virgens numa linguagem mais acessível, com um crescente interesse em bacias offshore como a do Namibe, por exemplo. Acredita que Angola vai maximizar o seu potencial? Angola tem tudo para maximizar o potencial conhecido, mas também, e deixe-me aqui realçar que o principal desafio do nosso país hoje, quanto ao setor petrolífero, é realmente o declínio da produção. Nós perdemos todos os anos cerca de 10 a 15% de petróleo e temos que buscar petróleo para substituir. Portanto, o tema desta conferência realmente vem tentar responder a essa questão, porque o tema da conferência se me permite olhar aqui, à vontade, é impulsionar certo, a exploração e o desenvolvimento para aumento da produção petrolífera em Angola. Portanto, certo, o tema vem tentar responder a uma das nossas principais preocupações. E ao longo desses últimos anos, o nosso governo, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, realmente tem lançado alguns programas e projetos com esta finalidade. Portanto, isto passa pelo conhecimento geológico das nossas bacias. Assim foi que nós fizemos aprovar uma estratégia de hidrocarbonetos para Angola. O objetivo principal dessa estratégia é realmente conhecermos as bacias de Angola. Não só aquelas tradicionais do offshore, mas também as bacias do onshore. A NPG, por via desta estratégia de exploração, tem vindo realmente a fazer estudos e a aprofundar o conhecimento que temos dessas bacias. Outra forma de nós realmente podermos maximizar o nosso potencial, tanto em termos de conhecimento geológico quanto em produção petrolífera, tem sido a estratégia de licitação de novos blocos. Portanto, fizemos também aprovar um decreto que vai fazer com que Angola possa, e já começou em 2019 realmente, licitar novos blocos de petróleo. Portanto, esta estratégia é para o período 2019-2025 e tinha como objetivo principal, pelo menos, adjudicar 50 novos blocos. Até a data, e faltando ainda um programa de licitação, já foram adjudicados mais de 30 blocos e outros 16 estão em discussão. Portanto,
os programas e projetos que temos lançado têm vindo a dar o seu resultado. A próxima campanha será feita em 2025 e aí esperamos então licitar 9 blocos do onshore das bacias do Kwanza e de Benguela. Certo. Tudo isto leva-nos também a falar aqui sobre a produção incremental. Podemos acreditar em resultados significativos e que venham, digamos, a contribuir para atenuar este declínio da produção que acabou também por fazer referência? Olha, nós gostaríamos de deixar para a conferência a discussão de vários pontos, porque nós não vamos esgotar aqui aquilo que vai ser discutido durante a conferência. À vontade. Mas posso adiantar que sim, o diploma ligado à produção incremental tem também como objetivo, na realidade, explorar a possibilidade de continuar alguns programas de desenvolvimento já em curso, renová-los e expandi-los, com o fim realmente de produzirmos as reservas que ainda possam existir nestas concessões. Temos alguns casos, mas eles vão ter que ser sempre estudados caso a caso. Vai haver um pacote de incentivos que vão estar ligados a esta atividade e, por isso, eles vão ser aplicados quando a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível e o Grupo Empreiteiro chegarem à conclusão que realmente é viável a aplicação desse conceito para determinado bloco de exploração de petróleo. Certo. Vamos esquecer um pouco o up, olhar um pouco para o downstream. Angola está a envidar esforços para aumentar a capacidade de refinação no país e reduzir desta forma a dependência de importação de produtos refinados. Quando é que perspectiva o Ministério atingir resultados concretos e relevantes, de forma aqui específica ou designadamente com a refinaria de Cabinda? Bom, nós já temos alguns resultados, né? Com a instituição do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo, temos já um melhor controle de todos os agentes que estão ligados a essa atividade. Portanto, todos os trimestres o Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo faz a publicação do número de postos de combustíveis, que são sistemas importantes para todo o processo de distribuição de combustível. Também nós temos hoje apenas o armazenamento de combustíveis líquidos em terra. Era um problema que nós tínhamos com a armazenagem flutuante no mar e, devido à ação que fomos tendo nos últimos anos, com o suporte da Sonangol, nós então conseguimos eliminar o armazenamento de combustíveis líquidos no mar. E, por outro lado, a construção adjacente à refinaria de Luanda de uma nova unidade para a produção de gasolina. Portanto, a refinaria de Luanda, como nós sabemos, é a mais antiga do país e ela tem produção limitada, mas a Sonangol instalou uma nova unidade de plataforma que lhe permite, na realidade, quadruplicar a quantidade de gasolina que produzia. Portanto, para além da melhoria do produto nacional que se entrega ao consumidor, também aqui tínhamos o objetivo de diminuir a quantidade de combustíveis importados. E então entramos para a refinaria. Realmente o governo de Angola tem uma estratégia para a refinação de parte do petróleo bruto que produz. Certo. Neste caso foi decidida a construção de 3 refinarias, uma em Cabinda, com a capacidade de processamento de 60 mil barris, numa primeira fase serão 30 mil, certo. Uma no Lubito, com capacidade de processamento para 200 mil barris, e uma terceira no Soio. Portanto, a primeira delas, a de Cabinda, está em curso. A sua conclusão física está prevista para o final deste ano. E depois, durante o primeiro trimestre do próximo ano, ela vai entrar em fase de comissionamento, mas só lá para o final do primeiro trimestre teremos então comissionamento com a utilização do produto final, que é o petróleo bruto. E aí então começaremos, se calhar durante o segundo trimestre, realmente a produzir os produtos derivados do petróleo na refinaria de Cabinda. Perfeito. Já cá disse que as reformas e políticas promovidas pelo Mirempet têm contribuído para atrair mais investimento estrangeiro, de outras palavras, mas é o que acabou por passar-nos aqui como mensagem, e garantir a competitividade de Angola no cenário internacional. Tem acontecido também? Olha,
Angola tem experiência no que a exploração e produção de petróleo diz respeito. Portanto, tem quadros e tem também uma história de produção, ainda que ela tenha sido feita maioritariamente por empresas estrangeiras, as maiores que há no mundo no ramo do petróleo. Angola tem a sua marca. Tem a sua marca e esta marca faz com que ela seja respeitada, nomeadamente em África. Certo. Quando nós participamos em fóruns ou reuniões das companhias nacionais de petróleo da África, a Sonangol é uma grande referência, tal como é a empresa nacional da Nigéria e também a Sonatrach da Argélia. Portanto, a nossa Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis também, com o histórico que ela traz da Sonangol enquanto concessionária, também tem uma certa pujança e uma certa força aqui na região. Portanto, podemos sim contar que todos os programas que nós temos estão virados para a aquisição de conhecimento local, mas esse conhecimento local e experiência que se adquire pode ser exportada para os outros países. Certo. Principalmente, permita-me que continue, à vontade. para países limítrofes, né, que descobriram petróleo há pouco tempo. Exemplo, a nossa irmã República da Namíbia. Nós temos tido conversações com as autoridades namibianas. Empresas de Angola têm também ido para a Namíbia para contatos com empresas namibianas e acreditamos que sim, se nós desenharmos bem os nossos processos, se nós dermos a devida atenção a esses contatos, poderemos exportar parte deste conhecimento e marca para a Namíbia. Desculpa, então podemos considerar que esta colaboração regional decorre a bom ritmo, com a Namíbia e o Congo de forma particular? É nosso apanágio que nós temos que estar sempre a aprender, né? Aprendemos connosco mesmos, mas também aprendemos com os outros. E nós acreditamos que podemos aprender com países mais experientes do que nós, no que a atividade de exploração em petróleo diz respeito, mas também acreditamos que temos algum conhecimento que possamos transferir para outros países. E, em resumo, sim, a colaboração com a Namíbia tem sido aberta, transparente, clara. Não tem ainda os frutos que desejamos, mas acreditamos que com trabalho iremos alcançar esses objetivos. Afirmativo. Qual tem sido o impacto da política ou das políticas de conteúdo local naquilo que é a capacitação de empresas e profissionais angolanos? Bom, um dos temas principais que vamos discutir nesta conferência, a par de todos aqueles programas ligados à questão do clima de produção, estratégia de exploração, programa de licitações, etc., teremos também em discussão a temática do conteúdo local. Este conteúdo local que nós queremos que seja robusto, que seja feito por empresas nacionais com conhecimento e que possam dar continuidade, portanto, aos nossos objetivos, que é o de maximizar o potencial que Angola tem em termos de petróleo e gás. A atividade de conteúdo local é regida por um decreto presidencial, o decreto presidencial 271/20, de 20 de outubro. Ele está a ser utilizado, ele prevê a inserção de empresas nacionais no processo de exploração e produção de Angola, mas esse processo tem sido feito de maneira que possamos realmente ter a qualidade desejada. Certo. Ainda não temos muitas empresas, há um registro de mais de 1.500 empresas e menos de 1/3 dessas empresas foram registradas pela nossa concessionária nacional. É verdade que nós temos vindo a ouvir de empresas, de associações, que o conteúdo local ainda é ínfimo e nós concordamos, podemos fazer mais, mas temos que fazer mais dos dois lados, né? É preciso que as empresas também se capacitem tecnicamente e financeiramente. O tecnicamente eu acredito que estão a dar passos seguros. Financeiramente ainda não temos as estruturas financeiras, instituições financeiras que possam realmente prestar o apoio que essas empresas necessitam.
Certo. Esta reclamação de algumas empresas angolanas que afirmam que os resultados são ainda diminutos e que uma grande parte dos orçamentos continuam a ser orientados para as empresas prestadoras de serviços estrangeiros, está também voltada a esta questão que acaba aqui agora de levantar de não registro de muitas delas? Ou há uma outra razão ainda aqui também a ser invocada? Olha, eu diria que o facto das empresas até levantarem a sua voz é positivo. Quer dizer que elas existem. Quer dizer que elas estão a participar desse processo. E ao participar desse processo, temos todos que ter consciência das dificuldades que vamos tendo. A agência tem feito o seu papel de licenciamento dessas empresas, mas depois é preciso que elas participem em concursos. Certo. É verdade que o decreto 271/20 prevê um regime de exclusividade para empresas nacionais. Sabemos que neste regime ainda temos aquelas atividades menos, digamos, com caráter técnico menos complexo. Mas temos um segundo regime, que é o regime de prioridade. E é verdade que eu pessoalmente acho que nós não estamos a medir corretamente a participação do conteúdo local neste regime. Certo. E acreditamos que é o regime onde as empresas angolanas, com parcerias, parceiros técnicos e financeiros, poderão tirar maior proveito. Certo. E evoluir para uma próxima fase. Portanto, estamos a trabalhar com as associações, estamos a trabalhar com as empresas e queremos, sim, definir objetivos claros que possam ser mensuráveis e aceitos por todos. Certo. As infraestruturas são um fator crítico para o sucesso da exploração e da produção de petróleo e gás. Eu gostava agora de perguntá-lo mesmo, Engenheiro Barroso, quais são os projetos prioritários, digamos, em termos de desenvolvimento de infraestruturas no setor que estão em curso neste momento no nosso país? Olha, nós temos alguns projetos para infraestruturas. Já falámos das refinarias. As refinarias são importantes infraestruturas para o desenvolvimento do nosso setor. Também falamos de armazenagem, e aqui deixa dizer que, por exemplo, está a ser construída na Barra do Dante, pela Sonangol, um terminal oceânico para armazenagem de cerca de 582 mil metros cúbicos de produtos. Certo. Para o setor do gás, nós temos já algumas instalações. Terminamos o ano passado a instalação Falcão 2 da Sonangol, que é uma instalação que vai permitir realmente a recepção e o tratamento de gás natural, que depois poderá ser canalizado para projetos domésticos, por exemplo, para a produção de energia e, neste caso, também para a produção de fertilizantes, um projeto da Mufert, passa aqui a publicidade. E temos o novo consórcio de gás. Portanto, o nosso país também tem algum potencial em gás natural e foi constituído um consórcio formado por várias empresas presentes em Angola, incluindo a Sonangol. E este projeto também está já a construir a sua instalação para a recepção de gás para a posterior transferência para Angola LNG, que será então a empresa que irá exportar o gás que tiver que ser exportado. Certo. Já que falamos aqui sobre o Falcão 2 e deste consórcio também, quais são alguns dos outros planos para ampliar a produção de gás e as infraestruturas associadas, olhando para aquilo que são também as oportunidades no gás natural? Olha, nós estamos a terminar agora a preparação de um projeto que é o Plano Diretor do Gás da Angola. E este Plano Diretor do Gás tem como objetivo reconhecer as fontes de gás que nós tivermos e os consumidores nacionais, externos, e fazer a ligação entre os dois. Portanto, vamos ter que criar infraestruturas. Nós reconhecemos que as infraestruturas de gás, nomeadamente os gasodutos, os terminais de recepção e tratamento, também são limitados, mas, portanto, nós, com este Plano Diretor de Gás, que deverá ir à consulta pública ainda este ano, nós pensamos que vamos criar, juntamente com um diploma legal que já existe para a exploração e produção de gás, vamos ter as premissas legais necessárias para o desenvolvimento dessa indústria. E vamos sim, com este Plano Diretor do Gás,
equacionar que infraestruturas serão necessárias para que se possa criar em Angola uma indústria doméstica de gás. Certo. Engenheiro Barroso, como disse já há alguns minutos, há temas que se vão esgotar mesmo da conferência. Por isso é que vou simplesmente agradecer pela sua presença nesta primeira edição do Espaço a Caminho da Oil and Gas. Muito obrigado, Dorivaldo. A gente também agradece. Realmente o objetivo é que fazemos o lançamento da conferência, que terá lugar nos dias 12 e 3 de outubro. Entretanto, um dia antes, haverá também algumas sessões, workshops e masterclasses, pré-conferência. E está lançado o convite para que as empresas, os empreendedores e os nossos compatriotas então possam participar nesta conferência. Muito obrigado. Obrigado nós. Grato. Nesta estreia do Espaço a Caminho da Oil and Gas, conversamos com o Secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Alexandre Barroso. O principal evento de energia, petróleo e gás do país regressa a Luanda para a sua 5ª edição e será nos dias 2 e 3 de outubro de 2024, como já fizemos referência. Foi um prazer. Voltaremos a estar juntos na quarta-feira para mais uma entrevista sobre petróleo e gás. Se continuar a acompanhar até PA Notícias, mais daqui a pouco, no hora 10 da noite, voltaremos a estar juntos. É sempre um gosto enorme comunicar para si. Boa noite. Até já.